nome de Jesus, que a Tua palavra possa clarear a nossa mente, iluminar nosso entendimento e fazer nosso coração ferver, Pai. Queimar de amor, queimar, ó Pai, de desejo pela Tua presença. Fala conosco nessa manhã, que nada seja roubado aqui, repreendemos qualquer obra do inimigo, repreendemos espíritos de religiosidade, ó Pai, tudo aquilo que queira gerar, ó Deus, ó Pai, fortalezas contra o Evangelho, que seja quebrado no nome de Jesus. Fala conosco, nos ensina, nos instrua, no nome de Jesus, amém e amém. Amém, gente? Irmãos, nessa jornada que nós estamos aqui pela manhã, nós falamos sobre alguns pontos importantes. Quem é o homem na velha aliança? Quem é o homem na nova aliança? Falamos que o Velho Testamento ele não serve como base doutrinária. O Velho Testamento, irmãos, ele serve como exemplos de fé. As histórias do Velho Testamento são maravilhosas, mas se você usar ela como base doutrinária para mandamentos, para simplesmente levar a igreja a ter um comportamento a partir do Velho Testamento, nós vamos ter que viver os mandamentos da lei. São 613 mandamentos. Daqui a pouco eu vou ter que olhar para vocês e falar: você não trouxe o cabrito para a gente sacrificar, você não trouxe o bichinho lá, aí a gente vai ter que começar a fazer tudo aquilo. Então o Velho Testamento não serve de base doutrinária, mas exemplos de fé para nós. Não que Deus tenha mudado do Velho para o Novo Testamento, porque Deus continua o mesmo, Ele é imutável, mas a sua forma de ação, o seu dinamismo alterou. O Velho Testamento era uma maneira por meio da lei, o Novo Testamento é uma outra forma. Hebreus nos diz que Deus ele se torna conhecido agora a partir do Filho. O Filho revela o Pai. Nós falamos sobre propiciação. Quem lembra? Quem estava aqui quando falamos de propiciação? Propiciação fala da linguagem cerimonial, do sacrifício. Ele fez propiciação por nós. Jesus foi aquele sacrifício completo e perfeito. Então não há uma necessidade hoje simplesmente de você gerar um sacrifício para ser salvo. Jesus foi esse sacrifício. Falamos sobre redenção. Se propiciação é a linguagem cerimonial, redenção é a linguagem comercial no processo da salvação. Por quê, irmãos? Porque a ideia da redenção fala de redimir, fala de comprar de volta, no sentido de que éramos escravos e estávamos em praça pública sendo negociados para trabalhar até a morte. A redenção foi: Jesus veio, se fez escravo, pagou o preço por meio do seu sangue. Então a ideia de sacrificar na propiciação, ela é resumida na pessoa de Cristo. A ideia de pagar preço na redenção, ela é resolvida na pessoa de Cristo. Nós estudamos e falamos também sobre justificação. Se propiciação é linguagem cerimonial, redenção linguagem comercial, justificação é uma linguagem jurídica, onde nós tínhamos culpa e estávamos condenados. Aí o que a Bíblia nos diz? Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele nos justificou. Em Cristo Jesus, Deus resolveu o problema da justiça e a questão do amor, porque sendo um Deus que é amor, Ele não podia mandar seus filhos e condená-los, porque Ele é amor. Como alguém que é amor pode matar e condenar o próprio filho? Mas Ele, sendo justo, não pode aceitar o pecado. Então Deus estava numa situação: eu não posso condenar porque eu amo, e eu não posso aceitar o homem em pecado porque sou justo. Cristo na cruz resolve o problema do amor e a questão da justiça. Jesus nos justificou. A questão é que a Bíblia nos diz, eu estou fazendo um resumão aqui, tá, irmãos? Ainda não entrei na palavra de hoje, fazendo um resumo. A grande questão é que a Bíblia nos diz que Ele nos amou estando nós mortos. Quando, irmãos, Jesus estava se sacrificando, Ele estava se sacrificando por um homem morto. Quando Jesus estava nos redimindo, Ele estava redimindo um homem morto. Quando Jesus estava nos justificando, Ele estava justificando um homem morto. Irmãos, tem sentido, pensa comigo, tem sentido você ir num tribunal defender uma causa de um defunto? Tem sentido em praça pública alguém acorrentado com algemas
mas um corpo morto, acorrentado com algemas sendo negociado, alguém compraria um escravo morto? Pensa, ninguém compraria um escravo morto. Tem sentido, irmãos, morrer Jesus, pensa comigo, se tornar propiciação, sacrificar por alguém que não tem vida mais. Quando Jesus nos amou, estando nós mortos, Ele estava nos amando, Ele estava se sacrificando, Ele estava nos redimindo, Ele estava nos justificando, só que nós estávamos mortos. Adiantaria Jesus fazer tudo isso sendo que nós estávamos mortos? Não adiantaria. Pensa, irmãos, coisa mais tremenda. Jesus estava fazendo tudo isso, só que nenhum de nós tinha vida espiritual. Estávamos todos mortos nos pecados e nos nossos delitos. Eu acho fantástico o amor, porque Ele não começou a nos amar quando estávamos vivos, Ele já nos amava quando estávamos mortos. Ele não estava defendendo nossa causa quando estávamos vivos, Ele estava defendendo nossa causa quando estávamos mortos. Ele estava pagando o preço quando estávamos mortos, Ele estava se sacrificando quando estávamos mortos. Aí entra o quarto ponto, a regeneração. O que é a regeneração? É a linguagem do novo nascimento. Na regeneração, a Bíblia diz em Hebreus que Ele nos regenerou. Não, pastor, foi eu. Regeneração fala do novo nascimento, foi eu que quis nascer de novo. Irmãos, a Bíblia nos diz que é a bondade do Senhor que nos conduz ao arrependimento. Ele nos regenerou. Deixa eu te falar, até a regeneração ela ocorreu porque Jesus quis fazer isso em nós. Amém? Diga comigo, eu fui regenerado. Quando você foi regenerado, quando você nasceu de novo, toda a obra da justificação, da redenção, da propiciação, ela encontra você agora vivo. Ele te amou, estando mortos no pecado, fez tudo aquilo por você, e agora te vivificou para que tudo aquilo que Ele fez tivesse sentido. Essa foi a obra da regeneração, que é algo lindo, poderoso. Amém? E hoje nós vamos falar sobre 2 pontos, sobre santificação, e nós vamos falar sobre glorificação. E antes de entrar nesses pontos, eu estava pensando, qual que é o principal inimigo da graça de Deus? Quando a gente fala da graça de Deus, o que mais se opõe à graça de Deus? A gente pode pensar assim, o que habilita um homem ser encontrado? Por que alguém precisa ser encontrado? Qual que é o critério? O que habilita alguém ser encontrado? Diga comigo assim, estar perdido. Para que alguém seja encontrado, o critério é estar perdido. Se ele não está perdido, não existe necessidade de ser encontrado. Segundo ponto, irmãos, o que habilita um homem ser salvo? Qual o critério para que um homem seja salvo? Está condenado. Se esse homem não está condenado, ele não tem necessidade de ser salvo. E o que habilita, irmãos, um homem receber a graça de Deus? O que habilita um homem ser agraciado por Deus? Parece estranho o que eu vou falar aqui, irmãos, mas o que habilita a graça de Deus chegar até o homem é o pecado. Que isso, pastor? O pecado me habilita a receber graça? Sim. A palavra de Deus nos diz que aonde abundou superabundou se o homem não está no pecado, não há necessidade da graça. Se o homem não está perdido, não há necessidade de ser encontrado. Se o homem não está condenado, não há necessidade dele ser salvo. Então o grande inimigo da graça é o pecado? Não, o pecado é o que habilita o homem a gritar, eu preciso da tua graça. Mas o grande inimigo da graça de Deus, por incrível que pareça, não é o pecado. O pecado é o que habilita. Ah, pastor, então eu vou pecar para encontrar a graça de Deus, é o que vem na nossa cabeça. Vamos ler um texto só para me explicar isso, antes que você possa confundir isso na sua mente. Abra no livro de Romanos, capítulo de número 6, porque é um pouco violento falar sobre isso. Que habilita o homem à graça é ele estar no pecado.
Você pode observar que quando alguém peca, o sentimento que vem é de culpa, medo, condenação. Mas ali abre-se a oportunidade dele tocar na graça de Deus. Olha o que diz, irmãos, capítulo 5 de Romanos, versículo de número 20. Romanos 5, 20. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. O que a Bíblia está dizendo? Deus deu a lei para que aparecesse a transgressão, ressaltasse a transgressão. Imagina, Deus deu uma lei, está falando da lei no Velho Testamento, a lei mosaica, para que aparecesse o pecado do homem. Porque se não houvesse lei, não havia transgressão. Se não houvesse não matarás, não havia nenhuma transgressão. Matar não seria transgressão, porque não havia uma lei que proibia matar. Está entendendo, irmãos? Então a lei foi dada para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou. Você vê que uma coisa é aumentar, outra coisa é transbordar. Transbordo é uma medida maior do que aumento. Você pode dizer amém? Diga glória a Deus. Então a graça sempre será maior do que o pecado. Irmãos, lê a genealogia de Jesus em Mateus, que você vai descobrir que a graça é sempre maior que o pecado. Pastor, por quê? Se você olhar na genealogia de Jesus, você vai ver pessoas que fazem parte lá, que viveram terrivelmente pecados, mas que agora a graça os encontrou e eles fazem parte da linhagem do próprio Cristo. Irmãos, a lei da restituição no Velho Testamento, fala da lei da restituição. O Velho Testamento, de uma forma tipificada, está apresentando a graça de Deus o tempo todo. Está apontando para a graça de Deus o tempo todo. A lei da restituição fala que o homem, quando precisava ser restituído, ele tinha que ser restituído 120 vezes mais. Porque a lei da restituição fala de uma graça que sempre transborda, sempre a mais. Então o que a Bíblia está dizendo? Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. 21, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Capítulo 6, verso 1, voltando àquela pergunta, então pastor, eu vou pecar para que a graça venha? Se o pecado é aquilo que habilita o homem a receber a graça, então vamos pecar para que venha mais graça. Não. Capítulo 6, verso 1, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Paulo está perguntando, vamos continuar pecando, já que a graça, onde abunda o pecado, superabunda a graça, vamos mergulhar no pecado? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Amém? Ou seja, você morreu para a lei, porque a lei, ela trazia à tona o pecado. Você morreu para aquilo. Você morreu para aquilo. Daqui a pouco eu vou voltar a falar sobre esse ponto. Então o grande inimigo da graça de Deus não é o pecado. O grande inimigo da graça de Deus são as obras. Pastor, sem obras, como é que eu mostro a minha fé? Isso é outro tipo de obra. Eu estou falando de obras que apontam para a nossa justiça própria. Queremos ser salvos a partir das nossas obras. Aí Efésios nos diz que a salvação é pela graça, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Quem está entendendo? Muito cuidado para que você não se torne um inimigo da graça de Deus, a partir do momento em que você deseja ser aceito por meio das obras das suas mãos. O grande inimigo da graça não é o pecado, o grande inimigo da graça de Deus são as obras que nós queremos fazer para que sejamos aceitos. Quem está entendendo, diga amém, diga aleluia. Diante disso nós vamos entrar no nosso ponto hoje, que é sobre santificação. Quem está pronto aí para a gente entrar? Vamos lá? Santificação.
Pastor, o que é santificação? Quando a gente fala sobre santificação, nós estamos falando de um processo aonde alguém, ele se torna, é um processo onde alguém é santificado, é tornado santo. Ou seja, não é você que produz santificação na sua vida. Santificação é o processo aonde alguém te santificou. Diga comigo assim: alguém me santificou. Ou seja, irmãos, quando eu falo de santificação, eu preciso dar essa definição, porque santificação é diferente de santidade. Uma coisa é santificação, outra coisa é santidade. Santificação é o processo de tornar algo ou alguém santo. Bem forte, diga comigo: santificação é o processo de tornar algo ou alguém santo. Pega a tua Bíblia, vamos para Hebreus. Abra lá no livro de Hebreus. Vamos lá, muita Bíblia agora. Hebreus no capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Versículo 10. Encontraram? Podem jogar também aqui no telão. Hebreus 10, 10 diz assim: pelo cumprimento dessa vontade, fomos o quê? Por meio do quê, irmãos? Por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Então você foi santificado porque você orou muito, você foi santificado porque você jejuou muito, você foi santificado porque você veio muito à igreja. Não, você foi santificado por meio de quem? Por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo. Então, dentro desse processo de santificação, que é tornar algo ou alguém santo, quem foi que te tornou santo? Quem, irmãos? Quem que te tornou alguém santo? Então diga comigo assim: Jesus me fez santo. Esse é o primeiro ponto. Você precisa olhar para si como alguém que foi santificado. Mais um texto, vamos lá, Hebreus no capítulo 10 mesmo, vamos lá para o versículo 14. Olha o verso 14. Porque por meio de um único sacrifício, propiciação, não é verdade? Lembra da propiciação? O sacrifício era oferecido, o sacerdote matava o cordeiro, sangue derramado, pecado perdoado, agora a pessoa estava santificada. Era assim no Velho Testamento. Mas o homem tinha uma natureza pecadora, voltava a pecar, precisava do sacrifício de novo. Pecado perdoado, santificado, voltava a pecar de novo, porque no Velho Testamento não tinha natureza santa, ele tinha uma natureza profana, só podia ser santificado por meio do sacrifício, propiciação que o sacerdote oferecia. Capítulo 10, versículo 14. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Ei, você consegue entender que a Bíblia está dizendo que ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados? Então diga comigo assim: eu fui santificado pelo sacrifício de Jesus. Quem recebe isso, irmão? Você consegue se ver como alguém santo? Eu sei que nessa hora você já começou a pensar no que você fez na semana passada, né? Na última briga com o marido. Você já está começando a pensar assim: o que ocorreu lá aquele dia lá no trabalho, aquela negociação. Você deu um jeitinho brasileiro. Mas eu quero que você não pense assim. Não vamos chegar na hora desse pensamento aí. Eu quero que você pense: eu fui santificado, Jesus me fez santo. Amém? Diga: eu fui santificado.
Mais um versículo, vamos para Hebreus no capítulo 2, volta aí algumas páginas, capítulo 2, versículo de número 11. Vamos ver o versículo 10, Hebreus 2:10. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica, quanto os que são santificados, provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Veja bem, está falando que existe os que santificam e os que estão sendo santificados, provém de um só, Jesus. Então, tanto a santificação como a santidade provém de Jesus, não provém de obras, provém de Jesus. Pastor, então eu não tenho que orar, jejuar. Não, agorinha nós chega lá. Eu estou te dizendo que tanto a obra de santificação como a obra de santidade só pode prover de Jesus, não do próprio homem. A ideia dessas mensagens, irmãos, é você tirar toda a sua vida de cena, e toda a sua consciência ser transferida para a obra completa, perfeita de Jesus, lá na cruz. Então, entenda, santificação é o processo de tornar algo ou alguém santo. Segundo Hebreus, que nós lemos aqui, Jesus foi que fez esse processo, foi Jesus que nos santificou, foi Jesus que nos tornou santo por meio do seu sacrifício, por meio da propiciação, do derramamento do seu sangue, que foi algo completo, que foi algo perfeito. Agora, pastor, então, por que que ele me santificou? Ele te santificou para que você ande em santidade. Amém? Diga comigo, ele me santificou para que eu ande em santidade. Qual que é o pensamento do Velho Testamento? Eu ando em santidade para ser santificado. Eu pratico as obras da lei, e quando eu faço tudo certo, eu chego no ápice e me torno santo. Mas a Bíblia vem e nos diz que Ele nos torna santo para que agora a gente ande em santidade. A nossa mente, eu oro, jejuo, me consagro para virar alguém santo. A Bíblia, Ele te santifica para que agora você consiga orar, jejuar e andar em santidade. Você está vendo que é o contrário? Porque de outra forma não conseguiríamos, irmãos, porque não começa em nós, não começa em nós, não é a partir de mim, não é eu fazendo as obras para alcançar o ponto da santificação, é Ele me santificando para que eu consiga andar nas obras que de antemão Ele já preparou para que eu andasse nela. É o contrário. A religião mudou isso, não é, irmãos? Eu faço para ser aceito. Não, a graça te aceita para que você faça. É assim que funciona. Então, Ele me santifica para que eu viva em santidade. Abra lá, 1 Coríntios no capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7. Você pode dar um glória a Deus, irmão? Amém, gente, celebre isso. São verdades fundamentais para nós. Glória a Jesus. Perdão, irmãos, é 2 Coríntios, não é 1, 2 Coríntios no capítulo 7. Amém? Bom dia. As paz. Tá calor aqui em cima, né, Dudu? 2 Coríntios capítulo 7, verso 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Veja bem, você foi santificado, a santificação ocorreu na sua vida. Agora Paulo em Coríntios 7, ele diz assim,
filhinhos, amados. Agora eu vou pedir uma coisa para vocês: purifique-se de tudo que contamina o corpo e o espírito. Purifique-se, se solte de tudo aquilo que contamina você e vai se aperfeiçoando na santidade. Veja bem, você foi santificado, santificação, agora existe uma chamada para aperfeiçoar na santidade. E quando a gente fala desse chamado de aperfeiçoar na santidade, a gente precisa entender algo muito importante. O que é a santidade então? Se santificação é o processo de tornar algo ou alguém santo, e isso ocorreu por meio de Jesus, o que é a santidade? Viver de maneira agradável a Deus, renunciando o que não agrada o Senhor, viver de uma forma separada. Eu fui santificado, agora a minha vida é uma vida que agrada a Deus. É uma vida, irmãos, onde eu vivo de forma renunciando, purificando de tudo que possa contaminar o corpo. Então, por um lado, santificação, Deus em Jesus me fez santo. Agora, com a natureza santa, eu consigo viver longe de tudo aquilo que contamina o corpo. Você não conseguiria viver longe de qualquer tipo de contaminação sem antes ter sido santificado. Ninguém vive em santidade sem ter sido santificado, porque santificação é uma questão de natureza. Você recebe agora uma natureza santa. Por que a lei, ela fez com que o pecado do homem aparecesse? Sabe por quê, irmãos, que a lei fez com que o pecado do homem aparecesse? Porque a lei era santa, dado para um homem que não tinha natureza santa. Então, quando esse homem queria viver a lei, que era santa, ele não conseguia, só aparecia a natureza pecaminosa dele. Amém? Então entenda, irmãos, santidade é um desejo, andar em santidade é um desejo de quem foi salvo. É um desejo de quem tem uma nova natureza. Não é uma questão onde eu escolho, é um desejo que brota a partir da natureza santa que eu recebi. Irmãos, é impossível alguém que foi santificado não querer andar de forma santa. Quem aqui, irmãos, já ficou incomodado com algo errado que você fez? Depois que você foi santificado. Quem já prestou atenção que antes de ser santificado, de ser regenerado, você fazia algo que não te incomodava, e agora, depois de ser santificado e regenerado, se você fizer a mesma coisa, te incomoda? Já notou, irmãos? Já notou que antigamente você xingava, irmão? Falava aqui nomão. Falava, irmão, quem falava aqui nomão? Aí, se você falar hoje, meu Deus, misericórdia, o que eu falei? Você fica incomodado. Já pensou, irmãos? Porque a natureza santa, não tem como você receber a santificação e essa natureza não incomodar. Até perdão você sabe pedir agora. Até as esposas pedem perdão, irmão, que geralmente é só os maridos que pedem, né? É os maridos primeiro a arrepender, não? Esses dias eu vi um vídeo e o rapaz estava dizendo, mandou uma mensagem para o pastor e falou: pastor, a minha esposa acabou de mandar uma mensagem para mim aqui, dizendo que ela está errada, eu não sei o que fazer, nunca cheguei nessa fase, e agora, pastor, o que eu faço? O pastor respondeu: eu também não sei, eu nunca cheguei aí. Irmãos, até pedir perdão a gente pede. Por quê? Porque agora, antes você não estava nem aí. Agora a natureza santa fica incomodada quando existe uma prática, um desejo errado. Então é impossível receber uma natureza santa e não desejar andar em santidade. Se você, irmãos, olha e diz assim: eu não sinto vontade de andar em santidade, muito provavelmente você não recebeu a natureza santa. Quantos aqui tem sempre no seu íntimo aquele desejo: eu quero andar em santidade, agradar o meu Deus, fugir do mal, fugir da aparência do mal? É algo que está dentro de você, porque você foi santificado. Dentro de você agora existe o desejo de andar em santidade.
dentro de você. Então, pastor, mas alguém que foi santificado, essa pessoa pode pecar? Quem foi santificado em Jesus, diga amém. Agora pergunta para o seu irmão, você já pecou depois disso? E aí, gente? Isso anula a obra de santificação? Vamos para 1 João capítulo 3. Você foi santificado e pecou. 1 João capítulo de número 3. Vamos lá. Antes de Apocalipse, queridos. Respondendo, é possível alguém que foi santificado pecar, mas é impossível alguém que foi santificado andar na prática do pecado. Porque uma coisa é pecar, acidente, ocorreu, não vigiou, aconteceu alguma coisa. Outra coisa é você ter feito aquilo lá, tendo a natureza santificada e dizer, eu vou continuar fazendo isso aqui em paz, e estou em paz com Deus. Tem gente que peca em paz. E aí, irmão? Estou em paz, pastor, estou em paz. 1 João capítulo 3, sabendo que há uma diferença entre pecar e andar na prática do pecado. Capítulo 3, o texto nos diz, versículo 4, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, de fato o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não viu nem o conheceu. Quando a Bíblia fala estar no pecado, é uma condição de lugar. Eu estou habitando num lugar, no pecado. Ou seja, essa pessoa está numa prática de pecado. E essa pessoa que vive no pecado, a Bíblia está dizendo que ele não viu e nem conheceu a Deus. Ele não foi santificado. Ele não passou pelo processo de santificação. Jesus não santificou ele, porque ele vive na prática. Na prática. Verso 7, filhinhos, não deixe que ninguém os engane, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado, que está andando na prática, pratica o pecado, é de quem? É do diabo. É do diabo. Pastor, quem está na prática do pecado é de Deus? É do diabo, irmão. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não anda na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Foi santificado, não pode estar no pecado, porque nasceu de Deus. Pastor, mas pecou. Alguém santificado pode até pecar, mas alguém santificado é impossível continuar na prática. Na prática. Por isso, irmãos, que nós falamos semana passada, que perdão não é para o ímpio, perdão é para o crente. O ímpio precisa de, o ímpio precisa de quê? Regeneração. Porque não adianta perdoar alguém que não recebeu a natureza. Ele vai ser perdoado e vai fazer de novo, vai ser perdoado e vai fazer de novo, vai ser perdoado e vai fazer de novo. Ele não precisa do perdão, ele precisa ser regenerado. 1 João no capítulo 2 nos diz, se pecarmos, aí sim, irmãos, temos um advogado fiel e justo. Se confessarmos, ele é fiel para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João, quando fala sobre isso no capítulo 2, é se pecarmos, ou seja, irmãos, não é a prática, é o acidente. Quem quer pegar seu carro e sair batendo nos postes aí? Pastor, eu vou ali bater meu carro num poste. Você não vai, você não quer acidentar. Mas se você acidentar, tem seguro. Amém? Diga comigo assim, se eu confesso, ele é fiel e justo para me perdoar.
Então, irmãos, quando eu falo sobre santificação e sobre santidade, eu preciso fazer essa separação. Santificação, a obra de tornar algo ou alguém santo. Santidade é o desejo que existe dentro de mim de viver de forma agradável a Deus. Agora que eu fui santificado, eu quero agradar a Deus vivendo em santidade, me purificando de tudo aquilo que possa contaminar o meu corpo, contaminar o meu espírito. Pastor, práticas para se viver em santidade. Não tem segredo, irmão. Vós sois limpos pela palavra que eu vos tenho dado. Então, como que eu fico limpo? Como que eu vou andar em santidade? Bíblia. Outra prática, ore, vai orar. Outra prática, pastor, a carne está pesada, pastor, está difícil controlar essa carne. Jejum, irmão. Jejum é um anúncio à mortificação da sua própria carne. Prática, congregue, não saia. As pessoas, quando praticam o pecado, ou melhor, quando ele se acidenta, a primeira coisa que ele faz é começar a se distanciar do corpo de Cristo. A Bíblia fala que quando a gente confessa, o sangue de Jesus vem e nos purifica. Irmãos, por que o sangue? É o sangue no nosso corpo que leva para os membros feridos tudo o que precisa para que haja uma regeneração. Para que haja uma regeneração, o que acontece? As células do corpo que não foi atingida por aquele acidente, por aquele corte, por aquela infecção, as células que não foram atingidas, ela possui dentro de si a capacidade de regenerar tecidos e células atingidas. Então o que acontece? Você faz parte do corpo de Cristo. Você foi atingido, mas tem células que não foram atingidas. Aí você pega e sai. Aí você está lascado. É aí que você tem que dizer, agora que eu vou ficar, porque aqui é corpo, é um corpo espiritual. E se eu ficar aqui junto, as células juntas, a vida que existe no corpo vai curar as células que ficaram doentes e enfermas. Amém? Glória a Deus. Então se junte, fique perto. Existe sangue fluindo no corpo espiritual da igreja, curando uns aos outros. Quem crê nisso, diga amém, meus irmãos. Diga glória a Deus. Por isso que as práticas são simples: oração, leitura da palavra, congregar, jejuar. Esteja junto, esteja próximo, esteja perto. E aí você vai descobrir o que toda essa santidade, diferente de santificação, toda essa santidade, ela é evidenciada nos relacionamentos. Pastor, eu quero andar em santidade. Aí você não quer conversar com mais ninguém, você quer subir no monte bem alto, sentar lá e ficar igual um monge. Não, agora eu tenho uma vida de santidade, não conversa com mais ninguém, não vai nem um aniversário de família, porque você agora está em santidade. Agora você tem que andar em santidade. Não relaciona. Irmãos, isso não é santidade. Santidade é evidenciada nos relacionamentos. Jesus era santo, não era? E andava em santidade, não era? Ele vivia comendo no meio dos pecadores. O mestre falava para os discípulos de Jesus assim, os fariseus: mestre, vocês comem com pecadora lá onde é que ele está comendo. Ah, lá tem uma prostituta ali que está chorando nos pés dele, lá lavando com o cabelo. Ah lá, Mateus, publicano, cobrador de imposto, andando, é discípulo dele. Os relacionamentos de Jesus evidenciavam a santidade. Irmãos, e é óbvio isso. Aonde que a luz brilha? Nas trevas, irmãos. Aonde que o santo pode destacar? No meio do que é profano. É exatamente isso. Então, irmãos, é nos relacionamentos que a santidade é evidenciada, não no isolamento. Não no isolamento. Amém, gente? Pastor, mas vem cá, pastor. Que dia que eu fui santificado? Diga comigo, no dia em que eu aceitei Jesus.
Pega a Bíblia, abre 1 Coríntios capítulo 6. Quem lembra o dia que você aceitou Jesus aqui? Lembra, irmão? No dia em que você aceitou Jesus, você foi santificado. 1 Coríntios capítulo de número 6. Ou melhor, perdão de novo, é 2 Coríntios. Vou falar com o rapaz que digitou esse estudo aqui, viu? Ele está com problema com 1 Coríntios. Primeiro Coríntios, era só para ver se você estava esperto. 2 Coríntios, capítulo de número, vamos ler o 5, 21. Capítulo 5, verso 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Veja bem, Deus não tornou Jesus pecador, Deus tornou Jesus pecado. Pensa, irmãos, Jesus foi tornado no próprio pecado. Deus tornou Jesus pecado, aquele que não tinha pecado. Para que Deus fez Jesus se tornar o próprio pecado? Para que nós nos tornássemos justiça de Deus. 6:1. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. O que é receber em vão a graça de Deus, irmãos? É quando eu simplesmente olho e vejo toda essa obra de Jesus completa e perfeita e quero continuar a partir das minhas próprias obras. Eu estou recebendo em vão, o sacrifício foi em vão. Eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Pastor, que dia que eu fui santificado? O dia em que você aceitou Jesus, o dia da sua salvação. Ali você se tornou justiça de Deus, porque Jesus se tornou pecado. E agora você se tornou justiça. Ali você foi santificado. Pastor, aonde que eu fui santificado? No dia em que eu aceitei Jesus. No meu caso, 7 de setembro de 1994. Naquele dia, eu fui santificado porque o meu espírito estava morto por causa do pecado de Adão. E agora ele reviveu por causa do sacrifício de Jesus, que eu decidi crer naquele dia. Então diga comigo, o homem foi santificado, primeiramente, no Espírito. Então se eu olhar para você e falar, você é um santo, uma santa mulher de Deus, aonde que essa santidade opera? Primeiramente, no seu Espírito. Amém? Segundo ponto, que você precisa entender, 3 pontos. Primeiro, você foi santificado lá no seu passado, no dia em que você aceitou Jesus. Segundo ponto, primeiro, você foi santificado. Segundo, você está sendo santificado. Como assim, pastor? Eu fui ou estou sendo? Você foi no dia em que você nasceu de novo, Espírito. Segundo, você está sendo no exato momento, presente. Aonde? Na alma. Porque o processo de conversão não é no Espírito. O Espírito é o processo da regeneração, novo nascimento. O processo de conversão não acontece no Espírito, acontece na alma. Por isso, irmãos, entenda, quem crê que você mudou muito depois do dia em que você nasceu de novo? Mudou, irmão? Mudou algumas coisinhas? Mas quem crê que ainda tem muita coisa para mudar? Porque você está sendo santificado agora na alma. Amém? Você está sendo agora santificado no caráter, para se tornar cada dia mais parecido com Jesus. Agora, esse processo, veja bem, santificado no Espírito, passado, está sendo santificado na alma presente. Presente.
Por isso que nós lemos em 2 Coríntios, no capítulo 7:1, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor a Deus. É nesse processo de santificação da alma no tempo presente, que eu estou sendo aperfeiçoado. Aí, aqui entra um problema, preste bem atenção, olhe para mim. Quando você olha para a sua alma que está sendo santificada, que precisa de mudanças, que precisa de transformação, você acha que não é santo, porque a alma precisa ser mudada. Você é santo, foi santificado no dia em que nasceu de novo, por meio da obra de Cristo Jesus, no nascimento do seu espírito. Mas as crises da sua alma estão sendo tratadas, você está sendo restaurado no caráter de Cristo, mudando a cada dia no processo contínuo de conversão. Ainda que a sua alma não esteja 100% aperfeiçoada, não quer dizer que você não seja santo. Amém? Diga comigo, eu sou um santo que estou sendo santificado. Diga assim, sou santo no espírito, na natureza, estou sendo santificado na alma, no meu caráter. Por isso que Paulo diz aos Gálatas, filhinhos, por quem de novo sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Ah, pastor, não sou santo, nada, olha aí, olha a minha alma, olha o que eu sinto. Irmãos, você é santo porque nasceu, e essa obra é puramente de Jesus. Agora existe a santidade que está sendo produzida na sua alma. E terceiro, veja bem, você foi santificado, espírito, está sendo santificado, alma, e será santificado, corpo. Espírito, alma e corpo. Santificação no espírito passado, santificação na alma presente, santificação no corpo futuro. Por que no corpo eu serei santificado? Simples, irmãos. Bíblia, 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Aleluia. Amém, gente? Capítulo 5, versículo 23, 1 Tessalonicenses 5, 23, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Você será santificado no corpo pelo simples fato, irmãos, de nós entendermos que um dia receberemos um corpo glorificado. Presta atenção, porque no corpo ainda existe a presença do pecado. Paulo diz que nesse corpo gememos. Quando o homem peca segundo a carne. Então, nunca esqueça essas três partes. Você foi santificado o dia que nasceu de novo no Espírito, está sendo santificado no tempo presente, alma, transformação do caráter, e será santificado no futuro, quando Jesus voltar, que receberemos um corpo segundo o corpo de Jesus, seremos como Ele é. Então o processo de santificação, ela opera no Espírito, na alma e no corpo, nos três tempos, passado, presente e futuro. Ou seja, eu fui santificado, estou sendo santificado e serei santificado, mas nada, irmãos, altera o fato de que já somos santos. Quem crê nisso, diga amém, diga aleluia. Olha para quem está do seu lado e fala, não deixe o diabo te acusar, não deixe o diabo te condenar, não deixe, irmão. Pastor, sou santo? Sim. Pastor, estou sendo santificado? Sim. Pastor, serei santificado? Sim. Só que eu preciso entender que uma obra foi no meu espírito, outra obra na minha alma e outra obra no meu corpo. Quando a Bíblia fala sobre santificação e sobre santidade, nem sempre ela deixa clara quando que essa obra está, se essa obra está sendo falado, de qual parte que é, espírito, alma ou corpo. Por isso que as pessoas entram em condenação.
quando erram. Errou, não altera a natureza santa. Você está sendo santificado na alma. Só não andar na prática do pecado. Bem forte, diga comigo assim: eu não sou pecador, lutando para ser santo. Diga bem forte: eu me tornei santo, e agora eu luto contra o pecado. Essa é a nossa verdade, essa é a nossa condição. Você escolhe viver em santidade, mas você não escolheu ser santificado. Quem escolheu te santificar? É simples, irmão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você escolhe com quem você vai casar, não escolhe? Mas você escolheu a casa que você nasceu? Quem já viu aquela frase assim que os filhos falam para a mãe: não pedi para nascer? Nhenhenhenhen. Você não escolhe quem é seu pai, você escolhe quem você vai casar. Você não escolheu ser santificado, Ele te santificou. Mas você escolhe andar em santidade. Você escolhe andar em santidade. Amém? Na velha aliança, quando você olha na Bíblia, na velha aliança, o que acontecia? Você se santificava para ser santo. Na nova aliança, Jesus te fez santo para agora você andar em santidade. Essa é a diferença. Então você não está mais na mentalidade do Velho Testamento, onde você está lutando para chegar no ápice e ser considerado alguém santo. Não está mais. Fica muito mais leve quando você olha e fala assim: Ele me santificou primeiro, Ele me amou primeiro, Ele me regenerou primeiro, Ele me justificou primeiro, Ele me redimiu primeiro, Ele fez tudo na frente, irmãos. Ele fez tudo primeiro na nossa vida. Diga amém, diga glória a Deus, diga aleluia. Cansei de gritar. Que obra linda, irmãos. Eu quero falar sobre glorificação agora, mas eu preciso de mais uma hora. Como eu não tenho essa uma hora, fica para cenas do próximo capítulo. Agora, glorificação. O que é a glorificação? É a consumação da santificação. Quando nós chegarmos naquele dia, aonde corpo, alma e espírito se transformam num só, receberemos um corpo glorificado. E a Bíblia nos diz, irmãos, que Ele nos glorificou. Gente, onde é que está nós nisso? Você sabe onde é que nós estamos? Nós estamos assim, recebendo a justificação, recebendo a regeneração, recebendo a redenção, recebendo, irmãos, a santificação, a glorificação. Nós estamos somente recebendo a obra de Cristo. Quando a gente entender que essa é a nossa posição, você vai nos tornaremos o povo mais abençoado da terra. Irmãos, é nesse lugar que as bênçãos correm atrás de nós. As bênçãos de Deus se tornam escassa num lugar aonde nós dependemos das nossas próprias obras, mas as bênçãos de Deus se tornam abundantes no lugar aonde nós entendemos que Cristo fez. Irmãos, está explícito no jardim do Éden. Lá no Éden, o homem não plantava. Vinha uma neblina, regava a terra. Adão ia no jardim somente para colher. O cultivo de Adão não era para plantar. O cultivo de Adão era para colher. A Bíblia diz, irmãos, que nós vamos colher do fruto do penoso trabalho dele. Por que somos mais que vencedor? Porque ser mais que vencedor é colher a vitória de quem venceu. Amém? É simples, simples, simples. O marido trabalha o mês inteiro, irmãos, ganhou lá 30 mil, 40 mil por mês, 50 mil, amém, maridos? Ou mais, 100 mil salário.
Ele trabalhou o mês inteiro, 100 mil. Aí, no dia do pagamento, quem tem a senha e o cartão é a esposa. E ela vai lá e colhe tudo. Ela é mais que vencedora. Quem venceu? O marido. Trabalhei o mês inteiro, eu sou o cara. Aqui, minha esposa. É eu. Né? Sou vencedor. Ela olha para você e fala: muito bem, eu te admiro muito. Irmãs, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não fala para o seu marido que você ama ele, não. Isso não vira nada na cabeça de um homem. Vira na cabeça da mulher. Quando o marido olha para a mulher e fala assim: eu te amo, meu bem. Ixi, ela fica animada. Mas você fala isso para o marido, ele fica assim: amém, legal, ela me ama. Mas quando você olha para o seu marido e fala assim: eu te admiro, irmãos, os níveis de testosterona dele vai lá em cima. Porque o homem, mais do que ser amado, ele quer ser admirado. Ainda mais na frente dos amigos dele. Aí que ele vai se sentir. É diferente. Por isso que a Bíblia fala que as mulheres devem respeitar, no sentido de admiração, o marido. Maridos, sabe, irmãos, entenda isso. Então a mulher é mais que vencedora, porque ela desfruta da vitória do vencedor. Amém? Isso é a graça de Deus, é desfrutar da vitória de Jesus. É desfrutar de santidade, porque Ele me santificou. É desfrutar, irmãos, de justificação, porque Ele me justificou. É desfrutar de regeneração, porque Ele me regenerou. É desfrutar de redenção, porque Ele me redimiu. É desfrutar de propiciação, porque Ele se sacrificou. E agora desfrutar de glorificação, porque Ele me glorificou. Irmãos, é tanta coisa que Jesus fez por nós, que aí você pode pensar ao ouvir essas mensagens: pastor, você tirou de nós a responsabilidade. Sim, tirei. Então, quer dizer que agora eu posso fazer tudo do meu jeito, porque foi Jesus que fez tudo, eu posso andar do jeito que eu quero. Irmãos, eu vou falar um tempo para vocês. Depois de entender que Ele fez tudo isso por mim, como é que eu posso andar do mesmo jeito? Depois de receber, de olhar para esse cara, me livrou do tribunal. Eu ia ser condenado à morte. Eu estava no corredor, ele me tirou do corredor da morte. Como é que você consegue ser o mesmo com alguém que te livrou do corredor da morte? Eu estava na praça pública, seria vendido como um escravo. Ele foi lá e me comprou e me fez assentar na mesa do rei. Como é que eu vou? É a história de José. Eu estava, Mefibosete, pedindo esmolas para comer, não conseguia andar, não tinha perna. Tem alguém da família de Saul que eu possa honrar? Tem, Mefibosete está lá na rua pedindo esmola. Traz aqui. Davi mandou trazer e pôs ele sentado na mesa real. Deixa eu falar uma pergunta, irmão. Ele tinha problema nas pernas. Sentado na mesa, não vê as pernas dele com defeito. Quando você senta na mesa do rei, você está entendendo? As nossas deficiências não aparecem. Ele só quer que você sentado lá. Aí você pensa: como é que eu vou ser o mesmo diante de Davi, se ele me tirou daquela condição de miséria e me pôs na mesa real? Irmãos, eu tirei sua responsabilidade de se justificar, a sua responsabilidade de pagar preço, de se redimir, tirei sim. Mas quando eu olho para tudo que Ele fez, não tem como eu continuar a mesma pessoa. Por isso que quanto mais eu recebo dessa graça, mais transformado eu sou. Mas se eu colocasse a responsabilidade em você, você tem que se santificar, você tem que sacrificar, você tem que pagar preço, que é o que a religião faz. Você ia tentar, não ia conseguir, ia ficar frustrado e ia desistir. Eu tentei,
O evangelho da graça é isso, irmãos. É algo que eu recebo e que me transforma. Quem está entendendo essas palavras nesses dias? Irmãos, e acredite do fundo do coração, deixa eu dizer para vocês, é isso que Deus quer que a gente viva. Deus quer que a gente viva uma vida espiritual debaixo dessa, sem qualquer tipo de peso e de julgo. Amém? Quem que conhece alguém, talvez você tenha um familiar, um amigo que já te beneficiou muito, já te abençoou muito? Você já viu como é que você é com essa pessoa? Você sempre lembra como essa pessoa foi bênção na minha vida. Você tem uma consideração diferente. É assim com Jesus. Jesus nos abençoou, nos favoreceu tanto. Eu não posso ser o mesmo com Ele. Não posso. A graça, por isso que a graça transforma muito mais do que a lei, por causa da quantidade de favorecimento que nós tivemos. Amém? Aleluia. Diga, nunca mais serei o mesmo. Queridos, domingo que vem eu quero fechar com glorificação essa série de mensagens. E assim, é lindo, 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 lindo falar da glorificação. É linda essa viagem que a gente fez. E a glorificação, ela vai ocorrer de uma forma plena. Mas deixa, domingo que vem a gente fecha essa série de mensagens. Vamos ficar de pé. Glória a Jesus. Quem aqui não vai entrar mais em crise por questões de santidade? Irmãos, eu falo que eu já tentei. Deus, eu preciso jejuar, e não dava conta de jejuar, irmão. Deus, eu preciso ler a Bíblia. E aí você tenta ler a Bíblia da forma que um crente tem que ler. Porque a gente lê a Bíblia porque a gente é crente, né? Agora eu tenho que ler a Bíblia, eu sou crente agora. Aí quando você fica um tempo sem ler a Bíblia, você se sente acusado. Alguém já se sentiu acusado por não ler a Bíblia? Levanta a mão. A gente sente. Agora deixa eu te falar, a Bíblia é alimento? Não é o alimento do nosso espírito? Quando você fica sem comer, você sente acusado ou você sente fome? Por que quando você fica sem ler a Bíblia, você se sente acusado ao invés de se sentir fome? Você não tem que se sentir acusado. Qualquer tipo de acusação é porque você está no ambiente do Velho Testamento, no ambiente da lei. Ah, eu fiquei muito tempo sem beber água. Você se sente acusado? Você sente o quê? Quando você fica sem beber da água da vida, você sente o quê? Você deveria sentir sede. Vou para a Bíblia que eu estou com sede. Não, você fica acusado. Por quê? Religião pura na cabeça. Religião pura na cabeça. Nossa, Deus vai me condenar, eu nem Bíblia eu estou lendo, não vou nem pedir isso para Deus, não vou nem pedir essa bênção, esse milagre, porque nem Bíblia eu estou lendo. Olha para o seu irmão aí e fala, nem Bíblia eu estou lendo. Como é que eu vou pedir para Jesus curar meu filho? Como é que eu vou pedir essa provisão? Nem jejuando eu estou. Ah, Jesus nos liberta. Pai, eu te peço em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado porque fomos santificados, estamos sendo santificados e seremos santificados. Obrigado porque o Senhor fez essa obra, nos fez santo. Obrigado, Pai. No nome de Jesus, nós recebemos nessa manhã toda essa obra linda, completa. Deus, que plano lindo que o Senhor traçou. Jesus, que obra tremenda que o Senhor se submeteu. Ah, Senhor, nós não nos cansamos de admirar tamanha grandeza, como diz Paulo, ó profundidade da riqueza e da sabedoria de Deus. Em Ti estão escondidas todas as coisas. Tu és a expressão exata de Deus, Jesus. A Ti eu cantarei um cântico novo. Aleluia. Gente, que plano lindo, que plano perfeito. Glorifique Jesus por esse plano. Glorifique Jesus por essa obra. Obrigado, Pai. Te glorificamos no nome de Jesus. Antes de encerrar, vamos orar. Tem um pedido de oração aqui.
o Anthony, que está internado na UTI. Vamos orar por essa criança. Nasceu prematura e está na UTI. Vamos lá, vamos declarar a cura de Jesus na vida dessa criança. Pai, nós apresentamos o Anthony, essa criança, onde estiver na UTI deste hospital. Envia um anjo lá agora. Como igreja nós concordamos com a cura do Anthony, concordamos, ó Deus amado, para o desenvolvimento do corpo do Anthony nessa hora. Que o Senhor envie os teus anjos e ele fique agora completamente liberto, completamente curado, sarado, restaurado, no nome de Jesus. Digam amém. Amém, meus irmãos. Vamos aplaudir bem forte o Rei Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, graça e paz, um excelente